Vamos lá. É isso aí, pessoal. Boa noite a todos e a todas. Estamos ao vivo aqui na página da Juventude Revolução para fazer aqui um bate-papo nesse dia 13 de maio, dia tão importante na história do povo preto aqui do nosso Brasil. E comigo aqui tem a Ana Luísa e tem o Dino, ambos do Distrito Federal, né, camaradas militantes da Juventude Revolução. E a gente aproveita aqui esse dia 13 de maio para fazer um debate e algumas reflexões sobre o coronavírus e os impactos, principalmente na população preta, não só no Brasil, né, que a gente tem aí os números, mas outros países do mundo, em particular os Estados Unidos, também os pretos são os mais atingidos, né, lá junto com os latinos, pela pandemia. E aqui no Brasil, esse dado também aparece, né, quando a gente vê onde os bairros com maior número de mortes são bairros periféricos, a maioria de população preta e tal. E aí, nessa perspectiva, esses dois grandes camaradas aí vão falar um pouco, e aí o Dino vai falar primeiro, a Ana Luísa. Seria legal se vocês se apresentassem, que eu acho que vocês se apresentam melhor do que eu apresentando. É isso, eles vão falar, o Dino falar primeiro, a Ana Luísa, depois a gente vai fazer uma rodada aqui para responder os comentários. Belezinha? Manda bala, Dino. Beleza. Meu nome é Jonathan, mais conhecido como Dino. Eu faço parte da coordenação distrital da Juventude Revolução e hoje a gente está aqui aproveitando esse dia, né, para fazer esse link entre a abolição da escravatura e a situação da população, principalmente em meio à pandemia de coronavírus, né? E daí eu acho que não tem como falar de racismo, no caso, sem falar do todo da população, sem falar do todo da sociedade brasileira, né? Porque nesses 132 anos da abolição da escravatura, que foi, na verdade, assinada a Lei Áurea, o que a gente tem é uma falsa abolição, né? O que houve foi a manutenção de instituições que acabaram mantendo a população negra nas piores condições possíveis, e hoje a gente vê esse retrato. Eu acho que um ponto muito importante para contextualizar tudo isso, ele se dá justamente nesse período de transição da escravatura até o final, né? Até a assinatura da Lei Áurea. E a gente consegue identificar que houve uma estratégia da elite, dos senhores de engenho no Brasil, para poder fazer essa transição dentro da ordem, né? Porque, veja, a abolição, a assinatura da Lei Áurea, ela se dá em 1888, mas antes disso tiveram várias outras leis que foram fazendo uma espécie de abolição gradativa. E isso é uma estratégia muito bem vista, assim, se você for olhar, é a estratégia deles de fazer essa transição ordenada. Porque o que acontece? O Brasil ele já fervilhava de revoltas, de fugas de escravos. A gente teve o exemplo ali na transição do século da transição do século XVIII para o século XIX, a gente teve o caso do Haiti, né? Da Revolução Haitiana, que acabou acendendo um sinal para toda a elite colonial de vários países de que as condições que o povo negro se encontrava, ela poderia levar a uma revolta, e o Haiti foi um exemplo disso. Aqui no Brasil, a elite brasileira ficou atenta nisso, então acabou fazendo essa transição gradual. Um número importante, eu acho que para colocar mais ou menos esse mosaico de como estava nessa transição do fim da escravatura, é que do ano da assinatura da Lei Áurea, mais da metade da população negra ela já se encontrava liberta. E isso é um dado do próprio regime escravocrata, né? Que eles fizeram o recenseamento mais ou menos em 1870 e tiveram esses dados. Então, a assinatura da Lei Áurea ela veio mais para trazer uma roupagem bonita para o fim da escravatura que já estava, inclusive, acontecendo pela resistência do povo negro. E daí a gente percebe que muito se fala sobre que a população negra ela foi abandonada, né? Depois da abolição,
A população negra foi abandonada, mas isso é uma história pela metade. Na verdade, ela foi sistematicamente excluída. Ela não foi deixada ao léu. Ela foi sistematicamente excluída conforme foram se constituindo instituições que permitiam essa exclusão. Por exemplo, a política imigrantista que a Primeira República aplica é uma prova disso. Quando você subsidia vários imigrantes europeus para vir aqui até o Brasil cumprir, né, a mão de obra ali nos setores agrícolas e afasta boa parte da população negra para os postos de trabalhos mais indesejáveis e ocupações que não tinham tanto valor. Então, você tem uma boa parcela da população que estava recém-liberta, sem condições de manter a sua subsistência, e mais do que isso, também não tinha direito à propriedade, porque os caras foram muito espertos, assim. Antes de assinar a Lei Áurea, eles fizeram uma lei que versava sobre a questão das terras e proibia, né, não que proibia, mas ela impedia com que a população negra pudesse fazer posse de terras, né? Então, eles impediram, inclusive, por aí, a perspectiva de fazer uma reforma agrária com o fim do regime escravagista. E aí a gente tem um paralelo que, se por um lado a população negra foi impedida de ter a posse dessas terras, por o outro, esses imigrantes que vieram aqui para o Brasil, os imigrantes europeus, eles não só receberam títulos provisórios de terra, como eles também receberam trabalho, ou seja, toda essa massa de imigrantes que vieram para o Brasil, eles já vieram sabendo que teria terra e que teria emprego. Em troca disso, a população ela já estava sendo excluída, marginalizada. E eu acho interessante esses dois quesitos, porque hoje, para o desenvolvimento de uma família e de uma população, a questão da terra, da moradia, do emprego, ela é fundamental. Então, mais ou menos, a situação da população negra, né, em suas péssimas condições, ela começa a se explicar por esses mecanismos. E daí tem um paralelo que você também tem, ao mesmo tempo, uma racialização dos espaços, né? Porque essa população negra ela tinha que se instalar em algum lugar. E a gente teve ali, né, tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo, períodos onde houveram reformas urbanas que pegaram essa população negra e jogaram cada vez mais para as margens, né? Fazendo com que surgisse cada vez mais favelas e periferias e a racialização dos espaços, porque eram lá que a população negra está, e é ainda lá que boa parte da população negra ainda se encontra. Então, quando a gente começa a traçar um paralelo e ver que, conforme a epidemia do coronavírus ela vai avançando para as periferias, ao mesmo tempo, mais números de negros morrendo aumenta, é um dado que expressa muito o tamanho da desigualdade social, racial e também como se dá essa distribuição no espaço dentro do Brasil, né? E daí tem duas questões importantes nisso. Eu acho que a Ana Lu ela vai falar bem mais, mas eu queria pontuar que uma é a questão da constituição da polícia militarizada, né? Que ela se dá na ditadura militar, como um braço repressor do Estado, e ela permanece aí durante todo o período militar e também permaneceu depois da Constituição de 88, e hoje a gente vê que a ação da polícia em geral ela é justamente dentro das periferias. Aliás, ela é a única forma efetiva de presença do Estado dentro desses locais, né? Porque a saúde ela não consegue chegar integralmente dentro das periferias nem dentro das favelas. A educação ela não consegue chegar efetivamente, mas a polícia consegue chegar e para fazer esse controle, inclusive, porque é lá, inclusive, que se encontra boa parte da classe trabalhadora que é constituída, em sua maioria, pela população negra, né? E daí, além da constituição da PM, você também tem a institucionalização de leis que garantem que a PM tenha um papel, né, de controlar e exterminar a população negra. A questão dos autos de resistência, por exemplo, é um negócio que está na ordem do dia. Inclusive, é justamente nesse ano que se completa 50 anos da instituição da Lei dos Autos de Resistência, e é ela que justifica diversos assassinatos orquestrados pela PM, né, e que acabam sendo naturalizados
como se fosse simplesmente uma resistência ou algum conflito que, na verdade, não existiu, né? Serve para poder maquiar o número de mortes da polícia militar, que cada vez mais vem crescendo. Enfim, esse recorte todo é para colocar que hoje, dentro da epidemia do coronavírus, existem alguns fatores que corroboram para a alta letalidade da população negra. E esses fatores eles estão justamente linkados historicamente por essa falsa abolição que não conseguiu garantir acessos de direitos à população de fato, né? Por exemplo, o direito a uma moradia com saneamento básico, direito a emprego, você poder ter a sua seguridade social. E dentro dessa epidemia de coronavírus, quando você não garante, né, a principal estratégia que estão usando os países, e daí abre um parênteses, é uma estratégia porque os hospitais não suportam a quantidade de pessoas infectadas, por isso eles fazem a medida de isolamento, é um modelo inclusive arcaico de fazer uma contenção de contágio, eles fazem e daí eles pedem para que a população, né, fique em casa, mas não garante meios para que haja essa subsistência, né? E que população é essa que não consegue garantir meios da sua subsistência? É justamente a população negra, que está nos trabalhos informais, que não tem seguridade social, que tem que sair de casa para poder ganhar o ganha-pão, né? Então acaba circulando e se expondo mais à questão do vírus. E para além disso, também a própria condição das moradias. Eu estava lendo uma notícia atrás que mostrava que o estado do Rio de Janeiro continua numa crise hídrica e essa crise hídrica ela acaba impedindo um fator fundamental na prevenção do coronavírus, né? Que é justamente o ato de lavar as mãos, de fazer a higiene, e mais do que isso também, a questão do próprio distanciamento social. E daí você tem isso não só no Rio de Janeiro, mas em diversas periferias e favelas do Brasil, onde o saneamento básico ele não consegue chegar até essa população, onde existe água em escassez e a população acaba não conseguindo fazer a higienização correta das suas mãos, do seu corpo, e também não consegue fazer o distanciamento social, né? Uma casa com 2, 3 cômodos, com várias pessoas dentro, é, se uma pessoa adoece, instantaneamente toda a família acaba adoecendo, então são condições extremamente precárias. E daí, já me encaminhando para o final, existe um fator que eu queria pontuar, e daí diz respeito à destruição dos serviços públicos. Assim. Hoje a gente fala muito, não hoje, né, mas num período onde se começou a abrir essa discussão em relação à saúde à saúde da população negra, começou a se discutir políticas para poder abarcar as especificidades da população negra em tratamento de doenças, né? E os hospitais, o SUS, ele acaba cumprindo um papel extremamente importante nisso. E com a emenda constitucional 95, a gente tem um ataque brutal ao Sistema Único de Saúde. Desde 2018, são mais de 20 bilhões que foram cortados por causa da PEC, que impede o aumento, que impede o maior investimento nas áreas sociais em geral. E o governo Bolsonaro ele acabou, por exemplo, extinguindo dois programas que são importantes no tratamento, né, das famílias em geral e que afeta diretamente a população negra, que é, por exemplo, o programa Mais Médicos e o núcleo de apoio à saúde da família, faz um acolhimento ali mais familiar. E essa extinção a gente vê que acaba impedindo com que a população negra tenha acesso de fato à saúde em meio à pandemia de coronavírus que vem massacrando o nosso povo de uma forma brutal. E daí coloca uma perspectiva, uma discussão importante nisso tudo, que é de que, apesar de existir, né, dentro da Constituição do Brasil e das nossas instituições, um modelo de exploração, tanto de classe quanto de raça, mas a depender do governo, esse modelo ele pode ser cada vez mais aprofundado, e é isso que a gente está vendo no governo Bolsonaro, né? Quando você, por exemplo, destrói os serviços públicos, e principalmente o SUS, e vê que boa parte dos usuários desse sistema é a população negra, chegando aí, né, a 70%, então você deixa uma parcela da população
extremamente fragilizada. Isso coloca a urgência, por exemplo, de colocar fim ao governo Bolsonaro, para que a população negra, inclusive, tenha uma perspectiva de vida, cara. Uma perspectiva de vida, e apenas colocando fim ao governo Bolsonaro e problematizando, né? Problematizando não, mas refundando as nossas instituições para poder destravar reformas básicas que possam garantir direitos à população, é que a gente vai conseguir, de fato, com que o povo negro comece a alçar passos no que diz respeito a direitos, no que diz respeito à existência. Então, minha fala vai mais ou menos nesse sentido. Passo a bola para Ana Lu. Vai lá, Ana Lu. Muito bom, Dino. Primeiro, né, agradecer o convite e dizer um oi para os meus camaradas da JR em vários estados que estão aí participando dessa live com a gente. Agradecer o debate também com o Dino. A nossa fala vai dialogar muito. Eu estava até conversando um pouco com ele ontem sobre como a nossa fala vai acabar entrando em acordo, a gente vai dialogar bastante. O Dino inicia muito bem quando ele retorna lá no processo de escravidão, retorna ao processo que é muito bem citado, por exemplo, pelo Abdias do Nascimento, no genocídio do negro brasileiro, quando ele fala sobre a exclusão do povo negro, mas não só uma exclusão. O que o Abdias está falando é que nós temos um processo de eliminação do povo negro. Esse processo de eliminação, o Abdias ele vai dizer que ele se dá através do genocídio. E esse genocídio ele aparece em diversas formas. Por isso que eu acho que, antes de tudo, é importante a gente começar com uma diferenciação de genocídio para extermínio. Quando a gente fala de extermínio da juventude negra, a gente não está falando de genocídio da juventude negra. O extermínio ele é uma faceta do genocídio. O genocídio ele é muito mais abrangente do que isso. O genocídio, por exemplo, diz respeito ao epistemicídio, você negar conhecimento da população, de uma determinada população, e aí a gente está falando da população negra, quando eu nego conhecimento da população negra. Por exemplo, quando eu tento privatizar as universidades públicas, a gente sabe da luta do povo preto para entrar nesses espaços, a gente ainda continua tentando, nós temos aí a questão das cotas, sabemos que as cotas, elas ajudam, mas não são o suficiente para que esse povo preto tenha acesso às universidades. Então, genocídio é você, por exemplo, tentar privatizar, atacar as universidades públicas, atacar a educação pública. Genocídio é você tentar privatizar o SUS, porque quando a gente fala de SUS, nós estamos falando de a maioria da população que tem acesso ali, que vai atrás desses atendimentos, é a população preta. E aí a gente só fazer um teste simples, quando você chega no postinho de saúde do seu município, da sua periferia, você vai observar que a maioria das pessoas que estão sendo atendidas ali são de maioria preta. Quando a gente, por exemplo, fala da carteira verde e amarela, que ataca os empregos da juventude, que coloca essa juventude para trabalhar em empregos precarizados. A gente está falando também de uma juventude em maioria negra. Quando a gente, por exemplo, fala da reforma da Previdência, nós estamos falando da classe trabalhadora, em sua maioria negra, que vai ser atingida. Então, tudo isso é genocídio. Então, quando a gente fala desse processo de genocídio, nós estamos falando da tentativa de eliminar a população preta. O Dino ele retomou uma coisa muito interessante, falando, por exemplo, da questão da imigração dos europeus. Aí, quando a gente vai fazer algumas leituras, por exemplo, essa que eu citei do Abdias, a gente vê que o Estado brasileiro fortaleceu, favoreceu as imigrações europeias e dificultou a vida das pessoas pretas que já existiam no Brasil e impediu de diversas formas a imigração de pessoas do continente africano. Porque, juntamente com a questão da miscigenação que veio através do estupro de mulheres negras, essas foram atitudes para tentar eliminar a população negra do Brasil. E a gente vê diversos relatos, diversos historiadores, diversos sociólogos falando desse processo do Brasil de eliminar a população preta. Então, quando a gente fala de genocídio, a gente fala de eliminar um povo. Dito isso, nós observamos, por exemplo, com a crise da pandemia, quem está sendo mais atingido, que é a população preta. Em que sentido? Quando, por exemplo, o governo Bolsonaro ele diz que vai abrir certos postos, vai abrir certas frentes de trabalho,
vai abrir academias, vai abrir, enfim, salões de beleza, enfim, diversos absurdos, nós vemos que a população preta está sendo atingida ali diretamente. Por quê? Porque quem vai estar, por exemplo, na limpeza desses locais, quem vai estar trabalhando na rua é de maioria preta. Então, quando a gente, por exemplo, teve aquela questão da gente falar do governo Bolsonaro como um governo genocida, esse governo a gente tem toda certeza de que é genocida porque ele está empurrando uma população para a morte. E essa morte não necessariamente física, mas uma morte também de negação, por exemplo, de saúde pública. Porque a questão se aquela pessoa negra que está no trabalho, que está trabalhando na rua, que contraiu o coronavírus, ela não falece, mas ela vai levar o corona para a comunidade dela, vai levar o corona para o lar dela, onde vai ter idosos ali, onde vai ter outras pessoas pretas que estão em grupos de risco e que vão acabar falecendo. Então, todas essas políticas aí que o governo Bolsonaro adota é o que nós conhecemos e que nós tratamos diversos pensadores como uma necropolítica, o fazer morrer. Você pega esse corpo que é excluído, esse corpo que está em constante ataque, esse corpo que está sendo vítima diretamente das práticas genocidas do Estado e coloca ele para morrer. E aí, quando a gente fala de necropolítica e a gente fala dessa política de fazer morrer, nós estamos falando de um povo que não é conhecido, não é reconhecido como sujeito. Eu acho que é uma das principais coisas que a gente tem que pensar a respeito da população preta. Quando nós falamos de genocídio, quando nós falamos da crise do coronavírus e por que essa crise atinge a população preta, quando nós falamos, por exemplo, do número de mortes que a PM causa, por exemplo, 75% dos números de pessoas que são assassinadas, de jovens que são assassinados, são jovens negros. Quando nós falamos que a cada 23 minutos um jovem negro ele é morto na periferia, nós estamos falando dessa política de fazer morrer, mas uma política que atinge um corpo que não é reconhecido como sujeito. Quando nós falamos e questionamos, por exemplo, como que na democracia existe tanta violência, como que na democracia permite essa falácia da guerra às drogas na periferia, como que essa democracia ela permite tais coisas, é que a gente tem que pensar que essa democracia é feita para quem é reconhecido como sujeito, o que não acontece com o povo preto, nós não somos conhecidos como sujeito. A nossa subjetividade, a nossa característica como seres humanos, ela é retirada no processo escravocrata. O Mbembe, que é um pensador camaronês, ele vai dizer que nós somos uma das primeiras moedas utilizadas pelo capitalismo. Quando nós chegamos do continente africano para servirmos de escravos para a burguesia branca, o que nós estamos falando é aquele povo que foi tirado do continente africano, ele foi retirado da sua humanidade e ele chega aqui como objeto. Então, quando o Estado, por exemplo, como bem disse o Dino, coloca PM, mas não coloca um posto de saúde, favorece uma política de extermínio e não favorece, por exemplo, a educação, não fortalece a educação, não fortalece a saúde, não dá meios para aquela população desenvolver socialmente, economicamente. Nós questionamos isso, mas esquecemos que esse mesmo Estado não tem interesse nenhum em fazer isso porque não nos reconhece como seres humanos. Acho que essa é uma das primeiras questões aí. Então, quando a gente fala de crise pelo coronavírus, crise por essa pandemia, a gente tem que entender que o Estado brasileiro não nos reconhece como humanos. E aí até pode parecer um pouco duro, mas é essa a realidade. Então, quando ao Abdias, quando outros pensadores estão dizendo aí que o Estado fortalece uma política de eliminar o povo preto, é que todas as crises que o capitalismo criar ou que o capitalismo não souber lidar, nós seremos os primeiros alvos, porque nós não somos humanos. Quando pensamos numa democracia, e aí o Atílio Mbembe, que é esse pensador camaronês, vai nos dizer que, às vezes, a gente tem a ideia de uma democracia pacífica, de uma democracia de paz, e etc., e etc., só que essa democracia sem violência, ela é só para a burguesia. Nós não temos acesso a essa paz, nós não temos acesso às demais benesses que uma democracia pode trazer.
por exemplo, o direito à saúde. Então, quando a gente fala, quando o governo Bolsonaro fala e ataca tão diretamente o SUS, o que ele está fortalecendo é uma política genocida para o povo preto. Quando o Bolsonaro ou o ex-ministro Sérgio Moro, que não podemos esquecer, tenta aprovar um pacote anticrime que fortalece as medidas da PM, o jeito que a PM lida na periferia, nós estamos falando de um pacote genocida para a população preta. Quando falamos, por exemplo, nos Estados Unidos, que o número de pessoas negras e latinas estão sendo mortas, está sendo muito maior que pessoas brancas, nos mostra também como o genocídio para a população preta ele é uma questão mundial. Ele não se concentra só em alguns locais, ele é mundial porque essa população preta ela não é vista como humana. E para encerrar minha fala, quando a gente fala de pandemia, a gente está falando de coronavírus, e aí o Dino, ele traz muito bem o exemplo do Itzel, com essa questão de privatizar a água, atacando diretamente as periferias, é o modo como o Estado indiretamente empurra essas pessoas para a morte. Então, no momento, muitas vezes nos perguntam assim, como então a gente consegue lidar no momento com toda essa situação, principalmente para a população preta e pobre? De primeira, a gente não tem outra coisa que não pedir o fim do governo Bolsonaro. Eu acho que esse é o início que a gente, para o nosso diálogo, é o fim do governo Bolsonaro, e andar juntos também com a desmilitarização da PM, que é braço armado desse Estado, que é a configuração repressora do Estado. São medidas que paliativamente nos ajudariam. Nós sabemos que não é tudo, nós sabemos que a população preta precisa encontrar sua emancipação, e essa emancipação ela vem de anos e anos de lutas, anos e anos de lutas do movimento negro à frente disso. Como a gente disse que, por exemplo, as cotas elas não são o fim em si, elas foram uma pequena abertura que nos deu, nós precisamos lutar por várias coisas ainda, precisamos defender a universidade pública primeiro também contra os ataques do governo Bolsonaro, e precisamos nos fortalecer enquanto povo também, entendermos que esse genocídio, essas práticas genocidas, elas vão continuar enquanto o capitalismo se manter firme e forte. E as políticas neoliberais também que fortalecem as privatizações e que fortalecem constantemente os ataques na periferia. É isso, encerro minha fala aqui. Obrigada, gente. Bom, muito boas falas, né? Os comentários aí com bastante elogio. Eu acho que o Dino trouxe aí uma perspectiva histórica, né, da luta, principalmente aqui no Brasil. Engraçado que você falou do Haiti, né, que foi o primeiro país a abolir a escravidão, que o termo Haiti no Brasil foi usado por muito tempo como um baderna, bagunça, algo pejorativo, né, por conta da revolução no Haiti. E Ana Lu colocou coisas assim extremamente fundamentais. Mas duas coisas que eu acho que seria legal vocês debatessem aqui, dar uma aprofundada assim na relação direta, né, dos impactos, né, que como a Ana Lu colocou, do desmonte do Estado, do ataque ao SUS, ao serviço público, em particular a saúde, porque, por exemplo, no Amazonas, tem um dado que você tem de casos graves 850, né, segundo os dados aqui entre negros, né, pretos ou pardos, segundo está descrito aqui nos dados, e 850 e 81 entre os brancos. E aí entre os negros, 343 mortes, e entre os brancos, 25 mortes. São dados assim assustadores e tristes, né? Isso é vítimas do coronavírus, claro. Aí, enfim, duas questões. Além disso, da ligação direta com a saúde, queria colocar mais uma questão, que aí pode ser com mais uma rodada, que foi muito falado aqui fora governo Bolsonaro, do ataque que o governo Bolsonaro vem fazendo à população preta aqui no Brasil, e eu queria saber qual é a relação, né, mais diretamente, assim, entre o governo Bolsonaro, ou até mesmo entre o Congresso Nacional e os ataques que a população negra vem sofrendo aqui no Brasil, né? E por que a importância
de derrubar esse governo Bolsonaro, tendo a perspectiva a luta do povo negro. São essas duas questões que eu acho que seria legal debater aqui. Enfim, se vocês tiverem questões aí, dúvidas, perguntas, podem colocar nos comentários aí, viu, galera? Que a gente vai respondendo aí, discutindo. Inverteria a ordem, eu sei que é aí primeiro o Dino, Ana Lu. Pode ser o Dino, acho que pode manter a mesma ordem. Pode ser. Legal. Pode ser. Vamos lá. Eu acho interessante essa pergunta porque existe também um panorama de naturalização das nossas condições de vida, né? Por exemplo, acaba sendo natural que a população negra more nos locais, né? Com menos acesso ao saneamento básico, acaba sendo natural que a população negra more nos locais onde tem menos acesso à saúde, e essa naturalização ela também naturaliza as mortes da população negra, porque se é normal estar nessa condição, é normal também morrer. E é justamente isso que vem acontecendo nos estados em geral, principalmente quando tem essa passagem do vírus, né, que passa dos bairros dos bairros nobres para as periferias e para as favelas. Então, acaba sendo uma proporção, né? Cada vez que vai entrando mais dentro das favelas e das periferias, vai aumentando cada vez mais o número de pretos e pardos que vão a óbito em decorrência do Covid-19. Isso acontece principalmente porque o sistema de saúde ele não vem conseguindo dar conta de toda a massa de pessoas que vão procurar, né, procurar tratamento nos hospitais. E esse acesso ele é cada vez mais dificultado. É a população negra que tem mais dificuldade de ter acesso a esses postos de saúde. Então, a consequência disso são essa distorção, né, entre as mortes de negros e brancos. E daí tem uma questão importante que diz respeito à testagem. O Brasil ele não vem fazendo as testagens de forma estratégica como deveria fazer, porque a testagem ela acaba evidenciando duas coisas, né? Onde está sendo o foco do vírus, e a outra como ele está se dispersando dentro da população em geral. Então, quando você não faz essas testagens, você acaba tendo, inclusive, algumas distorções. Por exemplo, há alguns dados que mostram que, em algumas periferias, os dados, a população ela não foi tão contaminada quanto em alguns bairros de classe média. Mas isso não vem acontecendo porque não tem testagens, por exemplo, nesses locais. As testagens estão sendo localizadas nos centros das cidades, em locais específicos. Então, você acaba tendo uma triagem da população que distorce totalmente esse quadro e evidencia números que ainda são incompletos. E eu acho que a gente só vai conseguir ver o tamanho do impacto disso, principalmente para a população negra, ao término dessa pandemia e com a apuração dos dados efetivos, né? E sobre a relação com o governo Bolsonaro em geral. Cara, o governo Bolsonaro, na verdade, ele é um capacho do imperialismo, né? Ele aplica de cabo a rabo toda a política imperialista de destruição de direitos, toda a política de destruição dos serviços públicos para poder pegar esse dinheiro arrecadado com base nessa destruição do serviço público, na redução de salários e pagar a dívida que está colocada aí. Esse dinheiro vai para a bolsa de banqueiro, vai para a especulação do capital, em detrimento de uma população que cada vez mais vem perdendo direitos, cada vez mais vem sendo submetida a condições indignas de vida. E isso afeta principalmente a população negra, porque é a população mais vulnerável, é a população que mais tem dificuldade de ter acesso aos serviços em geral que o Estado deveria oferecer, né? Então, isso acaba colocando a necessidade da gente dar um passo adiante no confronto desse governo, dar um passo adiante para pôr abaixo o governo Bolsonaro e abrir uma perspectiva de vida. E daí eu imito a Ana Lu e coloco um termo que o próprio Mbembe também coloca, né?
que ele fala sobre o devir negro do mundo. E eu gosto muito desse termo porque ele explica mais ou menos o que está acontecendo com essa crise capitalista, né? Que ele coloca que é a generalização da condição do negro para o resto da população. E aqui no Brasil, o que significa isso? É cada vez mais, não só a população negra, como a população em geral, tendo menos acesso a direitos e sendo cada vez mais submetidas a situações degradantes. A, a, a pandemia do coronavírus, inclusive, ela vem para esgarçar e mostrar o tanto que isso pode ser cruel, não só para a população negra, mas para o resto da população. Então, a crise que está colocada aí é uma crise que deixa a gente no impasse, né? No impasse de ser necessário, inclusive, dar um passo à frente para além do capitalismo, né? Aqui no Brasil, esse passo ele começa pelo fim do governo Bolsonaro, é o primeiro passo, fundamental. E depois a gente poder discutir a refundação das nossas instituições que não só não conseguem, né, garantir direitos à população, mas elas são antidemocráticas. Nossas instituições elas são antidemocráticas e mantêm as estruturas de hierarquia racial do nosso país. Por isso que é tão fundamental também a refundação das nossas instituições, né? Quando a gente vê, por exemplo, que tanto o Congresso Nacional quanto o STF são coniventes com as políticas do Bolsonaro e coniventes com as políticas genocida, a gente vê que é necessário superar não só o governo Bolsonaro, mas essas instituições, porque elas já não conseguem dar conta das demandas da população. Se é que conseguiu algum dia, né? É isso. Muito bom, Dino. Ana Lu? Então, é muito isso que o Gino falou. Acho que a nossa fala também vai continuar indo de acordo sobre os pontos que o Gino trouxe em relação às questões que o João levantou. A respeito da situação de Manaus, não tem como fugir de novo dessa discussão de humanidade. Assim. Como eu disse na minha fala anteriormente, a população preta ela não está nesse quadro de humanidade escalado pelo capitalismo. Assim. Nós chegamos como moedas, como objetos, e enquanto esse sistema vigorar, nós vamos continuar sendo lidos como objetos, como moedas sem valor, que não ocupam esse status de humanidade. Então, por exemplo, isso é bem visível quando você, nas periferias de São Paulo, você vê um número imenso de pessoas que foram contaminadas, um número imenso de mortes, mas quando, por exemplo, você vai olhar em bairros elitizados, essas pessoas, elas já, a gente vê diversos casos de cura já, pessoas que já estão em quarentena, enfim, que tiveram um amparo da saúde muito melhor. E aí, de novo, e relembrando também a Angela Davis, a gente precisa de uma transformação radicalmente socialista, radicalmente antirracista. Né? A Davis ela fala isso pontuando justamente essa questão. Como nós somos enxergados como moeda, como nós somos enxergados como objetos pelo capital, não há outra forma que não essa transformação radicalmente socialista, essa mudança radicalmente antirracista. E aí, a relação com o governo Bolsonaro é aquilo que o Dino pontuou. O Bolsonaro ele é a representação, ele é um capacho do imperialismo, ele é uma representação do que as políticas neoliberais, as políticas capitalistas, elas têm a oferecer à juventude, principalmente a juventude negra, a população negra em geral, que é a morte em todos os sentidos, físico, epistemológico, enfim, em todos os sentidos. O governo Bolsonaro, a relação dele é essa. Então, quando, por exemplo, nós vemos campanhas chamando o Bolsonaro de genocida, não é errado, porque o Bolsonaro representa um sistema genocida. Quando falamos de capitalismo, nós estamos falando de um sistema genocida, que não é diferente, por exemplo, do que o Trump está fazendo nos Estados Unidos com a população preta, com a população latina. O que não é diferente, por exemplo, que países, potências imperialistas fazem também com essa população preta. E aí, eu não sei, apareceu aqui um comentário rápido de alguém falando assim, como que essas potências imperialistas elas lidam com o continente africano. E aí eu quero lembrar vocês
porque surgiu aquela nota do governo francês querendo fazer testes de vacinas do Covid no continente africano. E aí surgiu várias campanhas dizendo como era isso absurdo, puxado por pessoas do movimento negro de diversos países, e isso mostra justamente o que são essas políticas imperialistas, que ainda enxergam o corpo preto, que ainda enxergam a população preta como uma população com um corpo objeto. E aí, relembrando um Mbembe de novo, ele fala que esse corpo preto é um corpo, que é um corpo mineral, que é um corpo moeda, que é um corpo vegetal, ou seja, é um corpo fácil de ser morto, um corpo que é fácil de ser largado. E aí a relação do governo Bolsonaro é essa, uma relação de genocídio. E aí, como bem contou o Dina, não há outro caminho agora que não seja fora governo Bolsonaro, sem nenhuma esperança, sem nenhuma expectativa nas instituições, porque essas mesmas instituições que estão aí são instituições que continuam e continuaram perpetuando as práticas genocidas contra o povo preto. E aí é isso. Muito bom. Acho muito bom, muito boas colocações, assim. Lembrando que você citou essa questão que a França queria fazer testes no continente africano, lembrando que a República Centro-Africana, por exemplo, que tem 5 milhões de habitantes, possui apenas 3 ventiladores, né? 3 ventiladores desses para socorrer a população, os contaminados de coronavírus, que correm um risco maior de vida e tal. Então, a população de 5 milhões de habitantes tem 3 ventiladores, e a maioria dos países do continente africano, infelizmente, sofre com essa realidade. Mas várias questões foram colocadas aqui, abordadas. Teve alguns comentários que foram respondidos durante as intervenções, mas duas coisas que apareceram aqui que eu acho que seria interessante colocar para a gente um pouco na reta final aqui da atividade. A primeira é sobre o pacote anticrime do ex-ministro Sérgio Moro, que inclusive alguns parlamentares do PT votaram a favor. E ligando um pouco essa pergunta, o comentário do Hélio, que ele fala o que o PT pode fazer para ajudar a situação do povo negro a se organizar para resistir nessa situação. É isso. Fiquem à vontade aí, quem quiser começar. João, você pode repetir para mim, por favor? A primeira é o pacote anticrime do Sérgio Moro, quais os impactos para a população negra, sendo lembrando que alguns parlamentares do PT votaram a favor. E o outro, ligando um pouco com isso, foi a pergunta do Hélio, que ele pergunta o que o PT pode fazer, né, em relação ao povo negro se organizar, e como a juventude do PT pode atuar para ajudar os jovens negros a lutarem na periferia. Eu vou ou você vai, Ana Lu? Pode ir, amigo. Tá bom. Vamos lá. Sobre o pacote anticrime. O pacote anticrime do Sérgio Moro, ele entra numa daquelas que eu já tinha colocado, né? Ele entra justamente para dar uma forma na lei, ele entra a dar uma forma na lei e tem um impacto direto na população negra, né? Primeiro no nível de encarceramento e depois no que diz respeito às ações da polícia militar, né? Ele acaba dando legitimidade para a ação da polícia militar. E daí é um dado que tem que ser colocado, porque hoje os presídios, eles é mais um espaço onde a população negra se encontra aos montes, assim. Não só se encontra aos montes, como também, pelo menos dados aqui do DF de hoje, diz que mais ou menos 600 presos já são confirmados com caso de Covid, ou seja, vai ser um verdadeiro massacre dentro dos presídios. E é justamente a que o pacote anticrime ele vem cumprir, né? Uma de sanar esse desejo, não desejo, né? Mas tentar limpar essa insegurança que uma parte da população sente com o aumento da criminalidade e que vem aumentando por causa das desigualdades sociais
Então, esse pacote anticrime ele vem para responder esse setor da sociedade que é mais conservador, que acha que é encarcerando mais gente que vai resolver o problema da violência. E a outra é que hoje o pacote anticrime ele funcionaria para encher mais ainda os presídios com a população negra, porque ele, por exemplo, ele normaliza o caso de vários presos continuarem na condição que está sem ter sido julgados, né? Então a gente percebe que é mais uma política institucional que impacta direto na população negra. E que o PT, contraditoriamente, votou, alguns parlamentares votaram a favor. Isso é muito problemático, assim, e demonstra o caminho que a gente não deve seguir se a gente quiser realmente proteger a população negra. A outra questão é como o PT, onde o PT entra nisso tudo, né? Na verdade, o PT ele sempre participou, sempre teve, né, na sua constituição, o movimento negro em geral. Tanto que foram alguns militantes do PT, alguns militantes da CUT e de esquerdas em geral que ajudou a constituir o movimento negro unificado. Então, e que foi a principal experiência, né, daí não querendo apagar as outras, mas foi uma das principais experiências de constituição de uma organização negra aqui no país, que a gente sempre teve tanta debilidade em conseguir organizar a população negra de uma forma mais ampla a nível nacional, né? Hoje o movimento negro unificado ele ainda existe, né? Ainda tem algumas lideranças, mas ele já não consegue ter a mesma capilaridade que tinha antes, né? Não consegue mais ramificar a sua atuação. Então, hoje no país a gente acaba sendo um pouco carente de uma organização que ocupe esse lugar nacional de organização da população negra e que consiga, inclusive, organizar as demandas da população negra, né? A gente tem vários coletivos que atuam nos estados, que atuam em algumas frentes de intervenções pontuais, mas a gente não tem esse mecanismo que articula nacionalmente, né? Tendo isso em vista, eu acho que o PT ele poderia e pode cumprir um papel fundamental, né? No 7º Congresso que nós tivemos, de revolução nós participamos, a gente discutiu, por exemplo, a necessidade do PT constituir dentro dos seus organismos um quadro, uma secretaria negra, né, que conseguisse organizar todos os negros do partido e que conseguisse, a partir dessa organização dos negros do partido, organizar também as demandas que surgem dentro do seio da população negra. Eu acho que esse seria um passo fundamental para que o PT, né, conseguisse não só organizar, mas também dar vazão a essas pautas que vêm surgindo. E, de forma geral, eu queria pontuar que nos governos do PT nós tivemos alguns avanços pontuais em relação à população negra. Mas era isso, foram limitados, né? Nós tivemos a criação da CEPI, que era a Secretaria Negra, nós tivemos a instituição, né, da lei que permite, que torna obrigatório, na verdade, o ensino da cultura afro-brasileira e africana nas escolas, que pode se problematizar, inclusive, se vem sendo efetivado ou não. A gente tem a instituição da lei das cotas na universidade, que acabou, né, fazendo que vários ramos da população negra entrassem dentro da universidade, e isso mudou em certa medida, né? Inclusive, a produção, né, acabou tendo mais produção com recorte racial dentro da universidade, pensando mais a condição da população negra. Ou seja, foram todas atividades pontuais, tiveram impacto na população negra, mas foram pontuais, porque hoje a condição de vida da população negra, para ela poder ser ter uma virada, é necessária uma reforma profunda do Estado brasileiro. E isso o PT não efetivou. O PT não conseguiu implementar nos seus governos uma reforma profunda que radicalizasse a democracia, né, que conseguisse destravar as demandas tão antigas, não só da população negra, mas da população em geral. Então fica essa reflexão aqui, inclusive, para os próximos passos que nós precisamos dar, né, enquanto partido, na organização do povo negro e no destravamento das reformas tão necessárias no nosso país. É isso. Eu tenho total acordo com algumas coisas que o Gino pontuou. Minha única discordância só é a respeito da atuação do
do movimento negro. Acho que o movimento negro ele tem várias ramificações, vários tipos de organizações que surgem para formar esse movimento negro unificado. Nós temos a Renafro, nós temos, por exemplo, na Bahia, apesar de ter discordâncias, e aí é critério de cada um, nós temos na Bahia o Reaja ou Será Morto, Reaja ou Será Morta. E aí nós temos uma atuação do movimento negro em vários locais do país. Concordo com o Dino quando a gente fala que é preciso ter uma aproximação nacional das nossas lutas. E aí, a respeito do PT, eu queria lembrar que não só as contradições em votar no pacote anticrime do Moro que o PT tem. A gente tem aí o PT Bahia, com o Rui Costa, e eu sempre gosto de pontuar o que foi a chacina do Cabula sob o governo do Rui Costa. Nós temos 12 jovens negros assassinados pela Rondesp, que são as rondas especiais da PM da Bahia, e a declaração do Rui Costa foi que os policiais se comportaram como artilheiros diante do gol. Antes disso, nós tínhamos esse mesmo Rui Costa fortalecendo a polícia militar, fortalecendo a Rondesp, dando carta branca para a Rondesp fazer as ações dentro da periferia. E aí esses 12 jovens foram metralhados, e aí a gente tem essa fala do Rui Costa, que ela, para além de fortalecer as práticas de extermínio, ela dá aval. E aí nós estamos falando do Rui Costa, um cara que é governador do estado com maior população preta do país. Entendeu? Então, nós temos uma das diversas outras contradições do PT. Então, não só votar favorável com a desculpa de que foram amenizadas as questões, não são essas contradições que a gente tem para dentro do partido. Fora outras do Rui Costa, que a gente sabe que fortalece essa política de genocídio, tentar impulsionar uma reforma da Previdência para os servidores da Bahia. O próprio Camilo Santana, lá no Ceará, tentou fazer isso também. As propostas do Rui Costa de tentar privatizar as universidades, a Universidade da Bahia, enfim, várias outras questões do Rui Costa que são problemáticas aí e que refletem também as contradições que o PT tem. E eu acho que como é que nós, enquanto juventude do PT, nós lutamos para combater essas contradições do PT, a gente pode atuar. Por exemplo, como o Dino levantou aí, que eu acho importante também a gente frisar, a criação de uma secretaria negra dentro do PT. Nós sabemos que a Secretaria de Combate ao Racismo do Partido dos Trabalhadores não cumpre efetivamente o que ela veio para cumprir. Nós sabemos que, por exemplo, a Secretaria de Combate ao Racismo do PT ela não consegue fazer esse link, e aí eu acho que entra um pouco, e talvez em discordância com o Dino a respeito do movimento negro unificado, não acho que a Secretaria de Combate ao Racismo do PT consiga se aproximar disso, se aproximar de algumas lutas que o movimento negro, como eu disse para vocês, espalhado em diversas outras organizações, tem levantado. E aí eu acho que é necessário nós pensarmos numa secretaria negra, porque entendemos que esse processo de genocídio, esse processo de extermínio da juventude negra, dentro do processo de genocídio, é um processo antinegro. E aí a gente faz essa reflexão que esse processo é um processo antinegro, um processo de negar a negritude, de negar a população preta no país. E aí eu acho que a gente tem essa questão aí, como juventude do PT, com militantes dentro do Partido dos Trabalhadores. E aí, lembrando o pacote anticrime, a gente sabe o que isso significaria. Não sei se vocês lembram, mas no que o Moro estava redigindo, existia um ponto em que se o policial, fortalecendo isso que o Dino falou lá no início, essa noção de auto de resistência, se o policial afirmasse que estava sob pressão em alguma ação, em qualquer abordagem que ele tiver, se ele afirmasse que estava sob pressão e que ele disparou a arma porque estava sob pressão, aquilo ali seria uma questão para aliviar a barra daquele cara, para dar aquela passada de pano para mais uma morte dentro da periferia.
E aí, esse pacote anticrime, ele não é uma coisa que surge do nada, como o Dino mesmo falou. Ele é resposta da elite brasileira, da burguesia, que não aceita a população preta, que não aceita a população pobre, que entra nesse processo de eliminação. O que eu faço com essa população que está dentro da periferia? Eu já exploro ela nos trabalhos, nos piores trabalhos, em trabalhos subalternos. Eu já coloco ela em cargos em salários menores, eu já retiro cada vez mais a probabilidade de uma ascensão social, de uma ascensão econômica. O que eu posso fazer com essa população? Ou eu encarcero ou eu mato. Então, esse pacote anticrime do Sérgio Moro, ele não vem do nada, ele vem de anseios da burguesia. E aí, para finalizar minha fala, eu estava lendo Estado e Revolução do Lênin, e aí a tarefa de toda pessoa, de todo comunista, de todo socialista, é pela desmilitarização da PM. O próprio Lenin, quando ele fala sobre o Estado, ele diz que as forças repressivas desse Estado devem ser combatidas. Então, é nossa tarefa, enquanto Juventude Revolução, nossa tarefa como juventude do PT, que se diz de esquerda, de socialista, nos próprios campos, quando levanta, é o combate também pela desmilitarização da polícia militar. Muito boa, é isso aí. Acho que foram colocadas questões importantes, né? O Dino lembrou muito bem o combate que a Juventude Revolução do PT fez junto aos companheiros do Diálogo e Ação Petista pela criação de uma secretaria negra dentro do PT. Foi um diálogo que a gente avançou bastante no último congresso, que mesmo não indo para frente, mas colocou novas perspectivas, né, da luta do povo negro aqui no Brasil e dentro do PT, né? E, enfim, a questão do pacote de crime do Sérgio Moro, acho que foram questões, assim, importantes para a gente fazer umas reflexões sobre qual que é a política do Estado e como pensa, em particular, o governo Bolsonaro em relação à população negra aqui do Brasil. Mas para ir para os minutos finais aqui, né, tendo em vista que a média aí seria 1 hora e 10 minutos de live, eu queria que vocês dessem um recado final para o pessoal que está assistindo aqui a nossa live, tem bastante pessoas assistindo. Queria que vocês dessem um recado aí para a nossa militância. Foi. Primeiramente, foi muito bom o nosso debate, nossa discussão. Deu para ver mais ou menos aqui alguns comentários importantes, inclusive, para colorir o nosso debate, né? E eu queria apontar algumas perspectivas. Uma delas é que o dia de hoje, 132 anos da abolição da escravatura, ele serve como reflexão para a gente perceber aonde está a população negra hoje, quais são as estruturas e as condições que mantêm ela nessa posição e quais são as perspectivas de mudar, né? Quais são os passos que nós precisamos dar para poder mudar. Eu acho que o primeiro é colocar que a gente não teve uma abolição de fato, né? O que a gente teve foi uma manutenção da ordem que estava dada, uma transição feita dentro da ordem, que não mudou realmente as estruturas do nosso país, estruturas desiguais, e a gente está na condição que está hoje por causa disso. Daí, a gente vê que a situação ela vem piorando cada vez mais com o governo Bolsonaro, principalmente depois da situação da pandemia de coronavírus, e ela coloca uma urgência da organização, não só do povo negro, mas da população em geral, da nossa militância em geral, do Partido dos Trabalhadores, né? O nosso povo vem sofrendo com a crise que está colocada aí, e é necessário abrir uma perspectiva de superação disso. E a gente já viu alguns ensaios de resistência, a gente teve os atos dos enfermeiros aí na semana passada, ontem também houve ato na Esplanada, e a tendência é que esses atos se multipliquem. No dia 15 agora, vai ter um ato, né, puxado pela UNE e pela UBS, que eu acho
que é de extrema importância que toda a militância participe, que consiga, né, mobilizar as redes sociais e, à medida do possível, né, fazer panelaço, faixas, tirar foto de plaquinhas, porque é esse acúmulo de forças que pode permitir a gente colocar esse governo abaixo, né? Colocar esse governo abaixo e abrir uma perspectiva realmente de virada desse jogo e de superação da crise que está colocada aí. E eu sei que é possível, e o que vai garantir isso é o nosso nível de organização, o que vai garantir isso, inclusive, é o posicionamento que o PT vai ter durante esse período. Já deu um passo à frente, por exemplo, do governo Bolsonaro, e eu tenho certeza que, a depender do nosso nível de organização, né, nesse acúmulo de forças, vai ser possível colocar esse governo abaixo. Primeiro, dizer que eu sou total acordo com o que o Dino pontuou sobre as nossas tarefas agora, e por isso não vou ser enfática nesses pontos. O Dino, eu acho que ele levantou muito bem. E aí o João, ele pediu para a gente dar um recado para finalizar essa live. E aí eu estava pensando, enquanto o Dino falava, e pensando em cada camarada meu da Juventude Revolução, cada camarada negro, negra, que se sente triste com a conjuntura, que se sente, que sempre foi atacado pelas políticas racistas do Estado. O Eduardo Tadeu, do Facção Central, ele tem uma música que chama, uma composição que chama Mulheres Negras, e um dos trechos que ele diz é: a colônia produziu muito mais que cativos, fez heroínas que, para não gerar escravos, matavam os filhos. Então, quando a gente fala do nosso povo, a gente fala de um povo de muita luta, de um povo que não teve sua história iniciada na escravidão. Nós temos uma história gigantesca, nós temos uma história de luta, uma história extremamente forte. E nessa conjuntura, né, com o atual governo Bolsonaro, governo genocida, é preciso lembrar isso para cada militante negro, cada militante negra que está acompanhando essa live aqui. O nosso povo é um povo de muita luta, um povo de muita força. São 132 anos dessa falsa abolição. São 132 anos que nós continuamos sendo atacados, sendo exterminados. Mas isso não pode, de nenhuma forma, diminuir a nossa força. Nós precisamos pensar, nós precisamos continuar a lutar para a nossa emancipação enquanto povo, nossa emancipação por fora do capitalismo, a queda do capitalismo. Nós precisamos continuar, não só pela nossa geração, mas para outras gerações de outras pessoas pretas que vão estar aí. A emancipação da população preta é possível. Os nossos ancestrais mostraram isso, os nossos ancestrais, Zumbi, Dandara, Luísa Marim, Teresa de Benguela, nos fortalecem, continuam a nos fortalecer. A história deles não pode e não será apagada por nenhuma espécie de burguesia branca e que tenta atacar a nossa história. Ela não vai ser, ela está aí, é uma história de muita luta, que a gente possa continuar assim, que a gente possa continuar nos fortalecendo enquanto povo, nos fortalecendo para que a gente consiga essa mudança radicalmente socialista e essa mudança radicalmente antirracista. Então é isso, gente. Obrigada pelo convite. Obrigada, Dino, João. E a Dia Enem, acho que a gente não pode deixar de falar isso, a importância da campanha A Dia Enem. O Enem continuar, esse processo do Enem continuar, é um processo que ataca diretamente os estudantes pretos, os estudantes que não estão favorecidos socialmente, não são favorecidos economicamente, e têm a educação extremamente atacada, desvalorizada. Então, é importante a gente continuar nessa campanha que a UNE, que a UBS está puxando aí, que é o Adia Enem. É isso aí, muito bom, Ana Lu, Adia Enem, todo mundo puxando essa hashtag aí. Queria agradecer a participação de vocês no debate, a participação de todo mundo nos comentários. É isso aí, a história do povo negro aqui no Brasil e nos outros países, desde quando foram sequestrados dos seus países, dos seus territórios locais, é uma história de resistência. O povo negro, como a Ana Lu colocou muito bem, nunca aceitou ser usado
como mão de obra, né, pelo sistema capitalista. Então, até hoje, depois de muita luta, depois de muita resistência, onde nossos antepassados, nossos ancestrais deram sangue, né, pela nossa luta, ainda hoje o povo resiste e continua resistindo. Nesse tempo de pandemia, ainda mais, como os camaradas já colocaram aqui. Então é isso. Existe. A gente está aí firme nessa luta, se engajando onde for possível. E lembrando a todos que estão assistindo aqui que amanhã a Juventude Revolução aqui na fazendo uma live do Adia Enem. Então, quem quiser participar aí, estão todos convidados, vai ser uma live importante da língua. Então é isso, meu sinal caiu. Obrigado a participaram. E é isso, o JR não para. Fim do governo Bolsonaro. É isso, galera. Valeu! Valeu!